Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de jogo a contar para o nosso dia de... Só que antes, se você não é inscrito no canal, deixe seu like, clica no botão de inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente for lançar aqui no canal para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. Então sejam mais uma vez bem-vindos a mais um dia de análise aqui no canal, e dessa vez a contar para o nosso dia 13 de junho de 2024 para dizer que as vitórias voltaram. A ficha de hoje, que foi lançada ontem, ainda está em pé, graças a Deus, porque já ficamos 3 dias sem vitórias, 2 semanas, 12 vitórias e 3 derrotas, e infelizmente essas 3 derrotas vieram 3 dias seguidos, mas hoje a gente está com muita um bom otimismo em relação à ficha de hoje. Usamos códigos super fáceis e vamos usar esses mesmos códigos para esses jogos de amanhã que vamos lançar hoje, porque em épocas complicadas realmente merecem medidas complicadas, e quando os códigos habituais estão falhando, as equipes estão se comportando diferente daquilo que são as nossas previsões, a gente muda, porque o futebol é isso, o futebol é adaptação, e a gente hoje vai usar os mesmos códigos super fáceis. Quer dizer, alguns, um único jogo complicado, e se passar, todos os jogos passarão. Mas agora vamos às análises. Temos aqui Campeonato Argentino, quinta rodada, sexto contra o 21º colocado da tabela classificativa, onde vamos encontrar um Gimnasia que vem com um histórico de 3 vitórias, um empate e uma derrota, marcou 10 golos e sofreu 5, vai enfrentar o Barracas Central, que vem com um histórico de apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas, marcou 2 golos e sofreu 8, e em confrontos diretos teve 2 vitórias para o Gimnasia, um empate e uma vitória para o Barracas Central. E em dados complementares a gente encontra um Gimnasia que ganharam ou empataram 3 dos últimos 4 jogos, tiveram mais de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4, teve ambas marcas em 3 dos últimos 4, Gimnasia marcou primeiro em 4 dos últimos 4 jogos. Já o Barracas Central não venceu 3 dos últimos 4 e teve menos de 2 gols e meio em 4 dos últimos 4 jogos. Então para essa partida, a gente ficaria com o Barracas Central ganha ou empata. O primeiro número do nosso ID é o número 6, e desta feita a gente vai seguir para as análises dos palpites do jogo seguinte. 17 horas em pontos temos Mordor Sports FC contra El Honan. Estamos aqui diante do campeonato egípcio, 11ª rodada, é o 10º contra o 11º colocado da tabela classificativa do campeonato egípcio, onde a gente vê um Mordor Sports que vem com histórico de 2 vitórias, 3 empates e 0 derrota, 6 golos marcados e 3 golos sofridos, vem enfrentar o Honan, que vem com histórico de 0 vitória, 3 empates e 2 derrotas, 2 golos marcados e 4 golos sofridos, e em confrontos diretos tivemos uma vitória para o Mordor, 0 empates e uma vitória para o Honan. Dados complementares, temos um Mordor que ganharam ou empataram 12 dos últimos 13 jogos, tiveram menos de 2 gols e meio em 5 dos últimos 6 jogos. Já o Golden teve mais de 2 gols e meio em 7 dos últimos 8 e sofreram um gol primeiro em 5 dos últimos 6 jogos. O segundo número do nosso ID é o número 4. Desta feita a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 17 horas ainda, campeonato egípcio, temos Pirâmide contra Smoha. 11ª rodada é o primeiro contra o 6º colocado da tabela classificativa do campeonato egípcio, onde vemos o Pirâmides que vem com um histórico de 5 vitórias, 0 empates e 0 derrotas, 8 golos marcados e 2 golos sofridos. Vai enfrentar o Smoha que vem com 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, marcou 6 golos e sofreu 4. E em confrontos direitos, o Pirâmides ganhou 5 dos últimos 5 confrontos que fez com o Smoha. Dados complementares, Pirâmides venceu 8 dos últimos 9 jogos, venceu em casa 6 dos últimos 7 jogos, teve menos de 2 gols e meio, 9 dos últimos 10, e Pirâmide marcou primeiro em 8 dos últimos 4. Já o Smoha venceu 3 dos últimos 4, teve menos de 2 gols e meio, 12 dos últimos 14 jogos,
Smohan sofreu o gol, marcou o primeiro perdão de 3 dos últimos 4 e Smohan venceu o primeiro tempo fora de casa em 3 dos últimos 4. Já em confrontos diretos, o Pirâmide venceu 5 dos últimos 5 jogos, teve mais de 2 gols e meio em 5 dos últimos 6 jogos, teve ambas marcas em 4 dos últimos 5 e Pirâmide marcou primeiro em 4 dos últimos 5 também. Então, para essa partida, a gente vai fechar em menos 3.75. Desta feita, o terceiro número do nosso ID é o número 1 e agora a gente vai pular para as análises de palpites do jogo seguinte. 19 horas em ponto, temos o Campeonato Argentino, estamos de volta, Desportivo de Riestra contra River Plate, quinta rodada, estamos aqui diante do quinto contra o 23º colocado da tabela classificativa do Campeonato Argentino, onde a gente vai encontrar o Desportivo de Riestra, que vem com o histórico de 1 vitória, 0 empates e 4 derrotas, marcou apenas um golo e sofreu 6, vai enfrentar o River Plate, que vem com o histórico de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 9 golos marcados e 3 golos sofridos. Em confrontos diretos tivemos apenas um. O River Plate levou a melhor, isso foi na Copa da Argentina, no dia 11 de fevereiro de 2024. E em dados complementares a gente encontra o Desportivo de Riestra, que perdeu 3 dos últimos 4, teve menos 2 gols e meio, 4 dos últimos 4. Desportivo de Riestra sofreu golo primeiro em 3 dos últimos 4, ao passo que o River Plate venceu 5 dos últimos 6 jogos e marcou primeiro em 9 dos últimos 10 jogos. Então, para essa partida a gente vai fechar também com menos 3.75. O quarto número do nosso ID é o número 7 e desta feita a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 20 horas temos aqui Espanhol contra Sporting de Gijón a contar para os playoffs de acesso para a primeira divisão da Liga Espanhola. A gente vê aqui um chaveamento onde encontramos aqui o Espanhol, que vem com um histórico de 3 vitórias, 2 empates, 0 derrotas, marcou 6 golos e sofreu apenas 1. Vai enfrentar o Sporting de Gijón, que vem com um histórico de 3 vitórias, 0 empates e 2 derrotas, marcou 8 golos e sofreu 5. Em confrontos diretos, o Espanhol ganhou 2 vezes, teve 2 empates e 1 vitória para o Sporting de Gijón. Dados complementares, vemos aqui o Sporting de Gijón, um Espanhol que venceu 3 dos últimos 4 e venceu em casa em 3 dos últimos 4 também. Já o Sporting de Gijón não venceu 5 dos últimos 6 jogos e teve mais de 2 gols e meio fora de casa em 4 dos últimos 5. Já em confrontos diretos, o Espanhol ganhou e empatou 7 dos últimos 8 jogos que fez contra o Sporting de Gijón e teve menos 2 gols e meio em 6 dos últimos 6 jogos. Então, se atendem nesse resultado, nos confrontos diretos, o Espanhol nos últimos 8 jogos 7 venceu, ganhou e empatou 7 dos últimos 8 jogos e teve menos de 2.5 em 6 dos últimos 6. Fiquem ligados nesses dados porque a gente para essa partida vai ficar com Espanhol ganhou e empata e o quinto número do nosso ID é o número 4. Desta feita a gente vai partir para as análises dos palpites do jogo seguinte. 23 horas temos Campeonato Brasileiro, Cruzeiro contra Cuiabá, 8ª rodada, a contar aqui temos o 10º contra o 19º colocado da tabela classificativa do Campeonato Brasileiro, onde encontramos o Cruzeiro, que vem com um histórico de 4 vitórias, 0 empate e 1 derrota, marcou 6 golos e sofreu 2. Vai enfrentar o Cuiabá, que vem com um histórico de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 7 golos marcados e 3 golos sofridos. Em confrontos diretos tivemos 2 empates, 0 vitórias para o Cruzeiro e 2 vitórias para o Cuiabá. Dados complementares. O meu sistema está lento, não quer facilitar, muito bem. O Cruzeiro venceu em casa em 4 dos últimos 5 jogos, ao passo que o Cuiabá ganhou e empatou 4 dos últimos 5 jogos. Cuiabá perdeu fora de casa em 4 dos últimos 5, teve menos 2 gols e meio em 3 dos últimos 4. E em confrontos diretos, o Cuiabá ganhou e empatou 4 dos últimos 4 e teve menos 2 gols e meio em 4 dos últimos 4. Então, para essa partida... para essa partida a gente vai ficar com menos 3.75. O sexto número do nosso ID é o número 0. E desta feita a gente vai pular em tela cheia para saber então quais resultados obtivemos desse nosso trabalho a contar para o nosso dia 13 de junho de 2024. Você que chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, porque isso nos ajuda bastante a crescer aqui no YouTube. A gente precisa desse seu like, precisa dessa sua boa vontade. A gente precisa de tudo de vocês, assim como você tem precisado de um pouco apenas da gente, dos nossos vídeos, das nossas análises
nós pedimos encarecidamente que tu deixes o seu like para que nos facilite e nos proporcione o crescimento aqui na plataforma do YouTube. Sem mais enrolação, agora vamos para a tela cheia. Muito bem, para o nosso palpite final ficamos então com Desportivo de Riestra contra River Plate às 19 horas, ficamos com dupla probabilidade nos escanteios, nos cantos, qualquer um ganhe. Às 20 horas em pontos ficamos com o Espanhol contra o Sporting de Gijón. Espanhol ganha ou empata em menos de 4.5 nesta partida. E às 23 horas, para terminar o nosso bilhetinho, Cruzeiro contra Cuiabá, ficamos também com dupla probabilidade no canto. O nosso número do ID é o número 6 e desta feita a gente vai partir em tela cheia para finalizar o nosso vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, porque isso nos ajuda a crescer bastante aqui no YouTube. Então é isso, para finalizar, não se esqueça, tem vídeos aqui no canal que vão ajudar você a fazer muito mais dinheiro nas apostas. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas esportivas. Temos ainda um vídeo onde falamos sobre a gestão de banca que vai fazer você não perder todo o seu dinheiro, todo o seu capital de investimento. E ainda como bônus temos aqui um vídeo especial que fala sobre handicap asiático. Todos os segredos revelados que vão fazer você apostar como um verdadeiro profissional das apostas.